Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Zadroski para mais um Boletim do Leão. Boletim de número 4 para trazer as informações do Avaí e do Atlético em jogo válido aí pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2025. Antes de começar o conteúdo do canal, do vídeo de hoje, aliás, queria lembrar o pessoal de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e também estar compartilhando o link com os amigos havaianos para estarem se informando aí e estando por dentro de tudo sobre o Avaí nessa preparação para os jogos finais do primeiro turno da Série B e logo depois iniciando aí o retorno, onde começa de vez a fase decisiva pelo acesso e também contra o rebaixamento. Falando nas brigas de acesso e rebaixamento, vamos passar o que foi aí a rodada de número 15 e como tá a tabela da Série B, os jogos dos envolvidos no jogo do Avaí, né? O Avaí que no sábado passado recebeu o Paysandu 0-0 na ressacada, jogo que a gente analisou aqui no canal, falou sobre o Avaí conseguir criar, mas ter o problema na finalização, algo comum aí, e aí ficou no 0-0, somou um ponto diante do Paysandu na ressacada. E na segunda-feira, dia 7 de julho, o Atlético foi até o Independência, visitou o América aí no confronto mineiro e acabou vencendo por 1-0 o Atlético, que vem se recuperando também na tabela. Depois a gente vem para falar mais, mas pode sair do Z4 com qualquer vitória simples aí, devido aos confrontos dessa rodada. Então o Atlético atualmente é o 17º colocado, tem 15 pontos em 15 jogos, e o Avaí é o quarto colocado com 24 pontos em 15 jogos, segue ainda na quarta colocação. Os jogos que já aconteceram deixaram o Avaí em quarto, mas o Avaí irá perder uma posição ainda porque tem o jogo entre Remo e Chapecoense. O empate, o Remo passa o Avaí com um ponto a mais. Vitória da Chapecoense, a Chapecoense passa o Avaí com um ponto a mais. Então o Avaí ainda irá perder uma posição, porque esse jogo acontece hoje, aí, domingo, dia 13 de julho, a partir de 6h30 da tarde. Tem Chapecoense e Remo lá na Arena Condá. E aí, automaticamente, o Avaí cairá uma posição. E aí, dependendo se for empate entre Remo e Chapecoense, um empate coloca o Avaí de volta na quarta colocação. Se for uma vitória do Remo, aí só a vitória do Avaí amanhã para colocar o Avaí de volta na quarta colocação. Mas então, falando já sobre a 16ª rodada, o Avaí se preparou, já se encontra no interior de Minas para enfrentar o Atlético, lá na Arena Sicredi. E o Jair Ventura tem uma baixa importante para esse jogo. O Jonathan Costa está suspenso, acabei revisando ali os cartões, tinha passado um batido, achei que ele estava pendurado, mas ele está suspenso, então é baixa aí. O Jair vai ter que voltar a mexer no time, mas na questão do DM ninguém segue como ausência. Apenas o Quaresma ali com aquela lesão mais séria, mas como o Avaí já contratou o DG pensando nessa grave lesão do Quaresma, a gente já nem conta mais tanto com o DM, porque dificilmente ele irá jogar nessa Série B 2025 com a camisa do Avaí. Então, na questão do DM não tem ninguém. Na questão do cartão, o Jonathan Costa suspenso e o Marquinhos Gabriel que tá pendurado. Ele segue pendurado, então se ele tomar o cartão amarelo nesse jogo contra o Atlético, ele não vai enfrentar o Vila Nova na ressacada na próxima rodada. Mas o Marquinhos Gabriel é pendurado, o Jonathan Costa suspenso, e por isso o Jair Ventura vai ter que voltar a mexer no time, né? Então, no geral, aí ele deve fazer poucas mexidas no time, duas a princípio, né? Mantém o Igor Bom no gol, volta o Marcos Vinícius na lateral direita, o Pedrão no lugar do Jonathan Costa, e aí mantém Eduardo Brock e Mário Sérgio fechando a linha defensiva, mantém o meio-campo com Barreto, João Vitor, Andrei e Marquinhos Gabriel, e também o ataque com o Kleber e o Emerson Ramon mexendo aí, ali principalmente nesse lado direito defensivo, com a volta do Marcos Vinícius, que no jogo passado cumpriu suspensão. O Raylan foi titular e fez um bom jogo, inclusive. Mas ali o Marcos Vinícius, como já tem mais minutagem, mais tempo como titular, volta automaticamente. E também com essa suspensão do Jonathan Costa, o Pedrão volta a ser titular aí. Ele que também vinha sendo titular quando o Jonathan Costa se machucou e também no jogo em que o Brock esteve suspenso. E aí ele fez a dupla com o Jonathan Costa. Mas então tem aí o retorno do Pedrão ao time titular e também o Marcos Vinícius, essas as duas mexidas em relação ao time titular que empatou com o Paysandu. O Avaí que pela primeira vez vai enfrentar o Atlético, né? Será o primeiro confronto entre as equipes aí na história. Então ainda não tem histórico. E o Avaí precisa buscar essa primeira vitória, principalmente para se firmar, para voltar ao G4, né? Qualquer vitória, independente do resultado entre Chapecoense e Remo, se o Avaí vence, já volta à quarta colocação. A não ser que daí o Remo faça alguma vitória com mais saldo, né? Aí pode ser que ultrapasse, mas o Avaí, a princípio, com qualquer vitória também, volta ao G4 e aí apenas a baixa do Jonathan Costa, que é importante, mas apenas um jogador aí na questão do cartão, menos mal que não é lesão, né? Já na parte do Atlético, como eu falei, o Atlético vem se recuperando. Qualquer vitória tira a equipe mineira do Z4, porque tem um confronto entre Criciúma e Ferroviária também hoje, domingo agora,
às 4 horas da tarde. E aí, como esses dois estão ali perto do Atlético, o Atlético tem 15 pontos, o Criciúma 17 e a Ferroviária 18. Então, com a combinação de resultados, se o Atlético vence, tem uma vitória a mais tanto quanto a Ferroviária, tanto quanto o Criciúma. Então, se vence o jogo, o Independente vai sair da zona de rebaixamento e aí, dependendo, se for empate, o Criciúma entra no Z4, se a Ferroviária perder, a Ferroviária pode entrar aí no Z4. Mas, enfim, o Atlético precisa de apenas uma vitória. Então, para esse jogo, o técnico Rui Duarte, que é um português, chegou a 3 jogos, tem 2 vitórias e uma derrota. Ele que chegou recente, né? O Atlético que demitiu o Roger Silva há pouco tempo. O Roger, aquele mesmo ex-atacante que subiu com o Atlético na Série C do ano passado, atualmente está trabalhando no Londrina também na Série C, né, em busca do acesso. Londrina, depois que perdeu o Claudinho ali, o Paysandu buscou o Roger, que ficou livre no mercado. E aí o Atlético trouxe o português Rui Duarte, que inclusive vem recuperando o time aí com 2 vitórias e uma derrota, 6 pontos conquistados de 9 disputados. Então, o Atlético tem algumas baixas, até tá difícil de conseguir informação, então estou pegando a maioria das informações em relação ao press kit deles do jogo contra o América, então tá um pouco atualizado. Na questão dos cartões, pelo menos eu tentei atualizar o máximo possível, eu acho que tá o mais correto para o jogo. Na questão do DM, pode ser que tenha algum retorno e a gente não saiba, porque tá bem fechado o clube lá, mas eu vou trazer aqui o que eu consegui reunir pelo press kit do Atlético. No DM tem o Gedson, o Gabriel, o Alex e o Lincoln, então são 4 jogadores no DM, 4 baixas por questão médica. Suspenso eu não consegui confirmar se tem alguém, e pendurados também tem uma lista grande, e desse eu confirmei que nenhum deles está suspenso, né? Então o Jefferson Luiz, que é o goleiro, o Adriel, que é o goleiro que deve ser titular, está suspenso, Douglas Silva, que deve ser titular, Gelado, que deve ser titular, o Martínez, que tem uma dúvida, o Max, que também geralmente é titular, e aí o Neto Costa. Então, uma lista bem grande de pendurados aí do Atlético, e aí o técnico Rui Duarte também, inclusive, deve repetir o mesmo time que venceu o América Mineiro lá na Arena Independência, com o Adriel no gol, Douglas Silva na lateral direita, Marcelo Aju e Sidmar de dupla de zaga e o Rodrigo Gelado pela esquerda, Fabrício Isidoro, Sandri e David Braga, o trio de meio campo, e no ataque Wellington Torrão, Max e Ronaldo Tavares. O Max, que inclusive o Avaí teve interesse, ele que disputou o Campeonato Carioca desse ano pelo Sampaio Corrêa. O Avaí teve interesse, mas não coube no orçamento, porque, de acordo com as informações que eu consegui na época, o valor para o Max ser liberado era de 500 mil por empréstimo de um ano, ou 1,5 milhão a compra dele, né? E aí o Avaí não conseguiu desembolsar esse 1,5 milhão, o Atlético acabou levando um pouco depois, né? Até logo depois do fim do Campeonato Carioca, se criou um burburinho ali em volta do nome dele, mas depois deu uma esfriada e ele acabou acertando com o Atlético. Parece ser um bom jogador, ainda não consegui prestar muita atenção assim nos jogos do Atlético, quero assistir mais, mas parece ser um bom atacante que joga pela beirada ali, pelas pontas, então vamos ver aí se o Avaí perdeu um grande nome, o Max, mas também, querendo ou não, era um valor alto, né, a pedida, mas também é um jovem jogador. E aí o Atlético, pra gente trazer os números aqui, o Atlético hoje tem 14 gols marcados e 23 gols sofridos, então é uma defesa que sofre bastante gols, né? Até, se eu não me engano, é a pior defesa do campeonato, isso, é a pior defesa do campeonato, é a do Atlético. E o ataque também não tá fazendo tantos gols, né? Menos de um gol por rodada, então o Avaí aí fica nessa missão de vencer esse jogo, mais um jogo fora de casa, né? Algo que eu falo nas últimas lives e boletins, que o Avaí tem que voltar a pontuar mais fora de casa, venceu contra o Criciúma, excelente, tem que continuar vencendo mais jogos fora de casa, principalmente a vitória ali na questão do desempate. A gente traz o exemplo do Atlético aí, se vence já sai do Z4, porque vai ter uma vitória a mais que o Criciúma ou Ferroviária, ou até que os dois, né, se for um empate ali. Então é importante ter vitórias e às vezes arriscar mais um pouco pela vitória. Então amanhã, às 7 horas da noite, na ESPN, também no Disney Plus, Atlético e Avaí. E na terça-feira, 8 horas da noite, a live aqui no canal dos Adrosk para a gente analisar o que foi esse jogo do Avaí contra o Atlético e lá em São João del Rei, na Arena Sicredi. A todos que estiveram nesse vídeo, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na nossa live de terça-feira aqui no canal.